Termina aqui. Espiritismo sem mistério. Mais um programa Reunidos. A gente está tratando hoje, nesse programa lindo, Espiritismo sem mistério, nessa tarde maravilhosa, agradecendo a você que está em casa estudando com a gente o Evangelho segundo o Espiritismo. A irmã Eliana traz explanações já há 18 capítulos, há mais de 5 anos, sobre essa doutrina espírita maravilhosa. Então, para você que quer acompanhar desde o começo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Eliana vem explanando desde o capítulo 1, a gente já está no 18, muitos apresentadores tiveram a oportunidade de estar aqui do ladinho dela, mas ela segue nos guiando. O capítulo de hoje, que é o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, a gente vai trabalhar o item 13, 14 e 15, que fala do dar a quem já tem e tirar de quem não tem, sobre a luz do Espiritismo, ou seja, a gente vai avaliar a nossa caminhada. Para você foi dado e tirado, foi dado ainda mais, você está sempre na abundância, qual que é a sua experiência de vida? Compartilha com a gente como tem sido a sua jornada nesse segmento, se é de abundância versus avareza, né? Essa força de pensar no agir no mundo, né? Que horas você tem conseguido olhar para isso de um lugar, nossa, eu estou na abundância e mais abundância chega, eu estou na avareza e mais avareza chega. Por onde você tem caminhado? Compartilha com a gente. Irmã Eliana, seja muito bem-vinda. A gente está aqui tratando essa temática tão importante, né, que o Hellinger chama de dar e tomar, e o universo chama de abundância versus avareza. O Espiritismo fala de a quem é dado, muito mais será dado. A gente tem a linda parábola dos talentos, né, que mostra que aquele que multiplica o talento, multiplica, 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 que essa é uma corrente de força, é uma corrente de abundância. Então, no programa de hoje, irmã Eliana, nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, né, mas nem todos escolhem o caminho com Deus. Então, queria te ouvir, eu que estou aqui, vocês vão ver ó, uma mãozinha bem pequenininha, de bebê dormindo e ressonando aqui no meu colo, por isso que meu rosto hoje está mais pertinho. Eu tenho um bebê dormindo fundo aqui do meu lado, ó, com essa mãozinha mole de quem está acordando ainda. A gente traz essa explanação porque o chamado, ele chega, não importa a sua idade, não importa o que você está vivendo, eu falo por mim, estou aqui com o bebê nos braços, né? O importante é, o chamado vem, ide e pregai. Então a gente está aqui pregando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando esse chamado do Cristo para as nossas vidas, esse momento onde a espiritualidade nos chama para um tanto mais de testemunho, de obra de Deus. Irmã Eliana, bem-vinda, que a gente possa te ouvir com muito carinho. Nariel, nossa querida FEAL, nossa querida Rede Boa Novas, de rádio, TV, esse canal que se centraliza e foca na comunicação, cujo bem é levar a palavra e de pregar, e entrar dentro dos lares, dos corações que, às vezes, por acaso, aparecemos na tela no momento mais desesperado, doloroso, ou de dúvida profunda daquele ser. Aqui estamos nós comunicando, Nariel, com a sua palavra sempre esclarecedora no nível terapêutico, no nível profundo da nossa reforma íntima e da nossa transformação. E eu com os dados de um estudo comparado, buscando na filosofia, na teologia, nas tradições bíblicas, nos estudos de nossa querida literatura espírita, um maior aprofundamento do tema. Estamos no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, como ela disse. E você, querido fã, querido ouvinte na rádio, nossa gratidão pela presença, por ligar-se a nós, né? Ligar, telefonar, ligar, religar, é religião. Religiosidade é o sentimento profundo de pertencer a algo. Esta é a eclésia. A comunicação, em verdade, é a eclésia do Cristo. Sobre a barca ele comunicou, no deserto e no monte ele trouxe sermões e ensinamentos. O tempo todo ele está comunicando. Na comunicação e no ideal da comunicação, como consequência, vem a necessidade da alimentação, e ele multiplica o pão e o peixe, mostrando que primeiro vem a palavra, primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem os ensinamentos, depois o alimento.
E esse hábito, muitas vezes até formalista que temos de sentar à mesa e vamos orar antes de comer, e tornamos um ato mecânico, em verdade, o retrato do Sermão do Monte. Nós precisamos voltar às origens, fazer o tal do remember, né? Há 2000 anos, sentava-se Jesus e sempre buscava algo de ensinamentos, uma palavra, um símbolo, um ensinamento, uma conversa, a ceia vinha depois da conversa mais aprofundada das dores humanas ali presentes. E após, então, esclarecer o sentido maior da vida, o pão alimentando, a alegria da ceia, o saciar-se, o prazer de alimentar-se, o estar apaixonado, vivo. Santo Tomás de Aquino fala isso. Nós não podemos ser felizes sem o amor é tudo. E o amor a Deus é a coisa maior do mundo. E se não estivermos apaixonados por Deus, diz ele, eu seria infeliz. Posso ter pequenos amores, pequenos relacionamentos, mas o grande sentimento de amor a Deus é que nos fazem ou nos tornam felizes. Felicidade que não significa riso, euforia, mas sabedoria do silêncio, ou até mesmo da tristeza, da lágrima com os que choram, e assim adiante. Nosso boa tarde, carinhoso, estamos aqui nessa terça-feira, quinzenalmente, e curioso, no dia 12 de julho será o nosso próximo programa, nos espere, teremos a última mensagem do capítulo 18, bem-aventurados, né? Bem-aventurados, perdão, muitos chamados e poucos escolhidos, com a mensagem de Simeão. E aí a gente vai falar um pouquinho de quem é Simeão na vida do Cristo, vamos localizar isto, né? Conhece o cristão pelas suas obras. 12 de julho desse ano 2022. Hoje estamos à véspera de 30 de junho do ano 2022, 20 anos de saudades daquele que passou pela pátria do Evangelho, Brasil, por esta terra, trazendo o Evangelho vivo, atuante, a grande antena psíquica, do cidadão de dois mundos, Francisco Cândido Xavier, a quem sabemos que muito foi dado, porque ele deu muito. Essa parábola é difícil de entendimento. Como? Deus é injusto? Muitos já perguntaram isto. Então ele dá a quem já tem e tira até de quem não tem. Que lógica existe atrás disso? O que há atrás disso? Pare um pouco então e reflita na sua vida, na sua prosperidade ou na sua abundância, ou na sua falta, ou na sua dificuldade. Quais são os quesitos para você avaliar e repensar tudo isto? Vamos ouvir um pouquinho a nossa querida Nariel, com todo o seu carinho, seu amor e sapiência. Oi, irmã, estava aqui refletindo, né, sobre essa questão de como pode, né, quem tem abundância, cada dia tem mais abundância, quem está na maldade, na avareza, cada dia vive a maldade, a avareza e a infelicidade, né. Eu acredito que pessoas de coração bom, elas são instrumentos no planeta escola, né, um pai de família, uma pessoa que vem ser uma missionária, pensando nas coisas mais singelas, né, alguém que coordena uma equipe de um hospital e precisa estar ali forte, firme, cuidando de outras pessoas. Quando você tem um papel importante, seja na sua carreira, na sua vida pessoal, perante a sua família, e você faz isso de coração pleno e inteiro, parece que Deus vai dando mais abundância, né? Você encontra pessoas que também estão na abundância, aí o emprego se multiplica, as coisas se abrem, se facilitam, e o mesmo, o contrário, né? Se você está na corrente de força, da avareza, da infelicidade, da maledicência, essa corrente chega em você, essa maldade permanece, perpetua. Então, olhando do ponto de vista terapêutico, eu sempre falo que a abundância é tão difícil de sustentar quanto a avareza. Né? A luz é tão difícil de sustentar quanto as trevas. E por isso que a gente tem que estar no orar e vigiar, por isso a nossa casa tem que estar comungando Deus. Estou eu aqui com o Pedrinho dormindo no colo, falando, Deus, num domingo à tarde, em nome da minha família, abençoando o meu lar, por favor, Jesus, né, cuida da gente, né, enquanto eu falo de Deus para o próximo, que talvez esteja agora online assistindo a gente, cuida também daqueles que eu amo, né, multiplica essa palavra, esse amor dentro da minha casa, edifica a minha igreja interna, que é a minha família. Então, eu passo a abundância de falar de Deus para quem está em casa, e peço a Deus que ponha Deus nos lábios dos meus filhos,
né? Então, na semana passada, eu estava assistindo a Catarina tomar um passe na casa espírita. Ela terminou de tomar o passe, levou a mãozinha assim em direção ao coração, fechou os olhos, respirou fundo. E aí eu falei, cara, o que você está fazendo? Ah, eu senti tanta luz, mamãe, eu estava agradecendo. Então, assim, o quanto ela me ouviu falar de Deus, agradecer a Deus em todas as refeições, a abundância cresce, né? Se multiplica para as próximas gerações. Por isso que Jesus, né, é trazido como aquele da bem-aventurança, o Filho do Cristo. No Antigo Testamento se fala tanto, né, que as próximas gerações seguidas de Deus vão ser edificadas. E eu acredito muito, né, que viver Deus e falar de Deus é um grande caminho. Então, assim como falar de Deus é um grande caminho, falar, né, de forças menores ou de mundos mais vazios, superficiais, também é um grande caminho para a avareza, também é um grande caminho para a infelicidade. Então, quando você vê uma pessoa avara e sozinha e triste, seca, né, a famosa árvore, né, que não frutifica e não gera frutos, tem a ver com isso. Então, essa é a minha visão, irmã. Passo a palavra de novo à senhora, que eu vou aqui trocar o Pedrinho rapidinho e já volto. Estou te ouvindo, acompanhando de pertinho, tá bom? Queridos, esta frase, esta colocação da nossa querida Nariel é essencial para entendermos essa passagem nas instruções dos Espíritos, um Espírito amigo desse querido Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua grandeza e na sua pureza, e feito um Espírito amigo. Os discípulos se aproximavam de Jesus. Por que ele falais por parábolas, né? É porque foi a vós dado conhecer o reino, e a eles não. Pois a todo aquele que tem, já será dado, e ficará na abundância, a palavra de Jesus. Mas daquele que não tem, será tirado mesmo o que tem. Eis porque falo a eles por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendem nem compreendem. E a profecia de Isaías neles se cumpre quando disse: escutareis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Sabendo disso, Cristo disse que enviaria, quando despediu-se e retornou ao mundo maior, ao mundo do Espírito, à cidadania eterna e infinita, ele disse que enviaria o Paráclito. Ele fez a promessa de retornar, o Espírito de verdade em verdade, para dizer todas as coisas novamente. E ele veio, e ele chegou, nós estamos dentro desse corpo doutrinário. Um grande evangelista, um pastor chamado Jeremias, do estado do Rio de Janeiro, em certo encontro, há algumas décadas atrás, anda bem jovem, e nós ali na nossa maturidade, acompanhávamos ao Nordeste em uma reunião bonita, muito linda, ecumênica, de algumas atividades, algumas linhas e segmentos da religiosidade para falar da paz. E encontramos esse pastor no estado do Rio de Janeiro com uma igreja, não me lembro agora exatamente a linha evangélica a que estava ligado, mas ele, conversando conosco ali, ele contou: vocês são os espíritas. E eu sempre digo e comento muitas vezes na minha igreja, no circuito dos meus relacionamentos, que a doutrina espírita, aquela professada em França por Allan Kardec, essa doutrina é como uma espécie de finalização do cristianismo. Nós tivemos a vinda do Cristo e a grande verdade vivida por ele, do amor a Deus e ao próximo, e o cumprimento da lei, um cumprimento profundamente e tão largamente e amplamente visto, que até hoje nos dobramos, nos debruçamos sobre os estudos para que possamos ter ciência e compreensão, até para transmitir todo este arsenal de sinais que ele nos deixou para nos despertar para o reino, para sermos aqueles que, escutando com os nossos ouvidos, possamos entender, e olhando com os nossos olhos possamos ver, e que sejamos aqueles que vivem em sua prosperidade, aquele que, ao ser nos dados, mais teremos, porque também daremos. Aqui nós encontraremos uma lógica trazida, uma Suma Teológica de nosso querido Tomás de Aquino,
que é muito linda, e ele trata da justiça social, da justiça humana, esse vazio que muitas vezes sentimos de ser tirado de nós algo, e a nossa necessidade de recolocar este algo, de receber este algo. Então, a quem tem será dado, a quem não tem será tirado. Ele analisa tudo de uma forma muito profunda, que não cabe aqui esse estudo, né? A gente talvez tivesse que fazer um dia inteiro de encontro, uma semana tomazina, à luz do Espírito, né? À luz dos bons espíritos, da beleza dos espíritos, enfim. Mas ele traz a retribuição. Ela é discutível, tem muitos níveis, mas o importante aqui para nós é que não nos sentimos felizes, em paz, consciência tranquila, quando estamos obliterando essa lei de equilíbrio entre o dar e o tomar, entre a fonte, sabe a fonte, a imagem da fonte, eu sempre uso essa imagem, gosto muito, os poetas a usam, os teólogos a usam, Jesus mesmo falou da água, ela é muito importante, filmes falam também, naquele filme que nós falamos da fonte, né, do Boa Noite outra vez, nossa vida é como um rio, mas ele começa numa fonte, a fonte dá, ela dá sua água, seu filetinho d'água, limpa a fonte, ela vai se enchendo, quanto mais ela tira dela, mais ela dá. E ali ela escorre, pequena ribeirinha, e ela cresce, pequeno riachinho, rio, aí vai chegando afluentes, enfim, é por dar que ela recebe cada vez mais rios, cada vez mais água, cada vez mais afluentes, cada vez mais jorro vital, e ela chega ao mar, na abundância absoluta, num estado de prazer, de alegria constante e contínua. Isso é essa parábola do Cristo ao dizer isto. Prestai atenção, com a medida com que medirdes, medir-vos-á a vós, e ainda vos será dado ainda mais. Então, tem uma causa para que recebamos mais. Examinar a medida com que medimos o nosso próximo. Qual é a medida com que você tem medido o seu próximo? Um tanto mais de benevolência, um tanto mais de compaixão, um tanto mais de perdão, um tanto mais de compreensão? Ah, Aninha gostou do texto, porque está aqui dando tchauzinho, para que a gente fale novamente e a escute. Vamos ver a sua contribuição para essa grande questão. Até já, queridos. Não esqueça de deixar o telefoninho para nós contatarmos os nossos amigos, Aninha. Eu sinto que quando a gente fala de que há muito, a quem é dado, muito mais será dado, e a quem é tirado, muito mais será tomado, eu gosto muito dessa expressão, né, na constelação familiar, a tradução não é dar e tomar, é dar e pegar, né, do I take it, de eu pego. E eu gosto dessa imagem, sabe, de que a gente precisa pegar com mais força a vida com Deus. A gente precisa fazer escolhas mais cristãs, a gente precisa ter coragem de falar do Cristo, de dar exemplo, né, de viver, de praticar. Eu estava esses dias numa fila de caixa preferencial, e eu estava com o bebê, com os meus dois e com os dois do Paulo, e as pessoas indagando, mas quantas crianças? E como é que vocês sustentam essas crianças? Não é muita criança? Como é que você aguenta tanta criança? Ela usar essa expressão, né? Como é que eu aguento? Como se, nossa, você é corajosa. Nossa! Aí eu ainda falei, ainda tem o Antônio que não está aqui, que já mora sozinho, que já faz faculdade, que já grava nosso programa. Nossa família é grande, né? Que é essa ideia do multiplicar e que Deus vai dando vitória, né? Então, quando eu disse sim à vida e o Antônio chegou nas nossas vidas, eu tinha 21 anos, quando eu disse sim a Cata 26, né? Então a gente vai dizendo sim, estou aos 40 sim de novo, né? Então, esse multiplicar de vidas, como é que Deus cuida? Como é que está aí o Antônio morando sozinho, pagando as próprias contas, fazendo faculdade, que é, em vez de pensar pequeno, como é que eu vou fazer esse meu filho, pensar de um lugar de Deus vai dar subsídio, Deus vai dar caminhos, Deus vai dar ferramentas, ele vai encontrar um bom emprego, vai encontrar uma boa jornada, né? Eu tenho tanto orgulho da jornada que o Antônio trilha, ele é um adulto de 19 anos que está aqui no backstage hoje com a gente. Então, o quanto esse lugar da abundância, de confiar, né? Eu quero maternar, então materno quanto eu quiser. Eu quero trabalhar, então trabalhe quanto você quiser. Eu quero me relacionar, então se relacione humanamente, mas
de um lugar de abundância. O que é o lugar da abundância? Né, eu estava aqui ouvindo a senhora falar e fiquei pensando muito nisso. Ele tem a ver com uma despretensão, sabe, irmã? Eu vejo como um lugar de eu contribuo na fé. É um lugar de fé. Eu não sei como eu vou criar ou educar. Hoje me perguntaram assim, se o seu filho menor, né, que está com um aninho, já estivesse na escola, mais uma mensalidade, quanto isso seria? Então, assim, nossa, mas faltam 5 anos para ele ir para a escola, e a gente vai pensar hoje na escola dele daqui a 5 anos. Então, existe um medo por trás da avareza. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acho que, no fundo, as pessoas não se espantam com o número de filhos e enteados e agregados que a gente tem. Eu acho que as pessoas se espantam, irmã, com esse lugar do medo de me responsabilizar pelo outro, por esse espírito eterno que encarna, por essa outra alma que encarna, né? Eu te vejo como minha mãe e irmã Eliana, se sentindo sempre muito responsável por mim, como sua filha, pelos meus filhos, como seus netos, por aqueles que buscam a casa espírita. Nossa, eu já vi a senhora na casinha com pneumonia, pós-operada, e eu sempre indaguei internamente, né? Que lugar é esse que está faltando saúde e ela está indo? Que é essa abundância que eu não sabia quantificar quando era jovem. E hoje eu entendo que é esse lugar. É indo lá, mesmo doente, dando o óbolo da viúva, que aquelas pessoas me emanam gratidão e eu curo. E aí eu fico com esse rosto lindo, com esse cabelo lindo, né? Quem diz que a senhora vai fazer 68 anos na próxima semana, né? Então, assim, do quanto essa juventude, essa alegria que a senhora carrega, esses olhos, né, iluminados que as pessoas tanto falam, tem a ver com essa abundância, de a senhora nunca ter tido medo de caminhar para Deus, né, de nunca ter tido medo dos recursos, né? A gente abriu lá o Sanação Empresarial e eu falo muito sobre isso, que a AMIC, ela não é uma empresa corporativista e que ela se enquadra em um perfil. Ela é uma instituição de fé, ela é uma instituição relacionada a Deus, ela é esse lugar de a quem muito será dado, mais será dado e mais será dado, porque é uma abundância para o próximo, né? É uma abundância para as crianças, é uma abundância para as famílias, é uma abundância para a comunidade. Então, não tem como fechar uma coisa desse tamanho, porque tem a ver com a corrente de força de abundância. Então, as pessoas que estão ali precisam ser pessoas de fé, precisam ser pessoas que temem a Deus, mas confiam nele, né? A gente tem uma coisa de temor sem confiança. Eu gosto de uma expressão, eu não lembro quem que falava isso pra gente na casinha, a senhora talvez lembre, vou passar a palavra para a senhora compartilha com a gente, que a pessoa brincava assim, não adianta nada, irmã Eliana, eu vou lá na igreja, rezo no pé de Jesus, deixo meu filho nos pés de Jesus, aí quando eu saio da igreja, eu pego meu filho, põe no braço e levo comigo. Ou eu entrego para Deus e confio na abundância divina, ou não faz sentido. Então eu tenho esse sentimento, sabe, de entrega, de confiança, né? Semana passada o Pedrinho completou 1 ano e eu estava assistindo o vídeo de parto com a senhora de novo, pensando como eu estava entregue ali, confiante, né? Eu estou pensando seriamente em editar esse vídeo, porque é um lugar de uma entrega de espírito de geração, é um lugar de confiança, de abundância, que tudo vai acontecer bem, que quem estivesse ali na hora ia fazer parte. Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com essa coragem de entregar-se a Deus. E assim como a avareza tem o medo de confiar no Pai que está no céu. Aninha, que lindas linhas, lindas palavras. Sim, nós assistimos aquele parto. Nós temos uma tradição, né, familiar dentro do nosso sistema, que é indígena. A minha avó, com quem eu passei parte forte da minha infância, e trago dela, assim, memórias maravilhosas do que eu sou hoje. Coisas cotidianas, corriqueiras, que não cabe vir aqui agora, mas que são lindas e me fizeram essa pessoa que ela está descrevendo, né, que mesmo com febre ou não, compromisso em primeiro lugar, né, é a palavra dada, como é importante cumprir a palavra dada, né, ela é forte e ela dá força, e você pensa que vai ser impossível, e quanto mais você cumpre, mais fácil fica cumprir. É importante você entender isso, não é? Então, ela, quando eu vi o vídeo, eu chorei, mas eu, assim, eu não posso lembrar do vídeo que eu choro. Se eu ver agora, eu choro de novo. Porque parecia uma índia dando luz, sem dor,
e o Pedrinho vindo à luz, o pai, né, ali à frente, colhendo, tocando, recebendo, um parto do futuro. Isso será um mundo de regeneração, será o mundo amanhã. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, põe isso em vídeo, porque as pessoas precisam perder medo de ter filhos, perder medo de ver nascer. Os homens precisam serem pais diferentes, os homens precisam ver a coragem de um homem de fazer o parto de sua esposa. Isso une o esposo e a esposa e um amor, eu não sei que tamanho, não sei como descrever esse amor. Um homem que recebe da mulher a semente que ele deu, né? Tem uma tradução, Ana, e vocês que estão nos ouvindo, da Bíblia, da semente que Deus entrega ao homem, esse é o homem, é um termo universal. Há uma tradução que fala, o reino de Deus é como uma semente que o Deus deu a uma mulher, e ela plantou essa semente, e regou essa semente com seu sangue, e essa semente frutificou. Ele está descrevendo o ato de amor entre o homem e a mulher. É o grande amor eros, tocado de intensidade entre o homem e a mulher no nascimento do filho. Eu vi isto, né? Eu poria isso como tema. O reino de Deus é um parto, é uma luz, é alguém nascendo. As mulheres precisam ver isso, tenho lutado com elas, já vai fazer 1 ano. Corta as partes, né, que inclusive é proibido a nudez, né, e também não está uma nudez, ela está com um roupão, não aparece, mas a hora, sabe, que vem nascendo, você não vê mais nada, você vê nascendo. Você vê um pai emocionado, com a mãozinha assim na direção, né, recebendo aquela cabecinha, e uma índia com aqueles cabelos. Eu vi minha avó, porque ela puxou a árvore genealógica da minha avó. Eu carreguei sempre uma tristeza grande, preciso examinar isso psicanalisamente, como se diz, deve ser como psicanalista, mas eu sou meu pai escrito português, filho de português e etc. Olho verde, esse olho é do meu pai, não pareço. Meus irmãos têm irmãos meus, né, Ana, que parecem, os tios que parecem com minha mãe, né? Meu irmão mais velho, muito parecido com minha mãe. Tenho 3 irmãos, lá nasceram 8, minha mãe teve 8 grandes, bonitos filhos. Então, ela é a encarnação da minha avó. Eu olho e vejo em Ana seus cabelos, seus jeitos. Põe um retrato assim dela, da minha mãe e da Catarina. Eu digo, meu Deus, que lindo, né? Então, eu acho que ali ela foi aquela índia que talvez nos antepassados passou pelas aldeias, porque foi com uma naturalidade, você fica chocado de ver, não tem aqueles berreiros, aquela choreira, sabe? É uma força que vai fazendo. Por quê? Porque ela sabe, talvez, ela sabe disso como índia, que foi que a criança nasce, não é você que nasce, a criança nasce, porque se ela não quiser nascer, ela vai fazer um caminho contrário e não vai nascer. Ela vai coibir esse nascimento de alguma forma, parto prematuro, vai na hora do parto, vai ter condições que ela vai criar para não nascer. Já está estudado isso no nível espiritual, por certas linhas, né, do nascimento, ou do parto, da obstetrícia, que já estuda. Ele se prepara, ele se encaixa, ele vem, ele quer nascer. E ele faz todo o movimento, e a mãe ajuda, né? A mãe ajuda. Então, há uma concepção medieval, antiga, arcaica de dor, feita pela cultura ocidental, porque também no Oriente não é assim. As mulheres têm 10, 12, 14 filhos, e aparentam juventude, e são alegres, e festa. Não tem essa coisa, nossa, que ter filho, né? O Ocidente criou isso de uma forma muito triste, e tirou da mulher essa alegria, né, de dar à luz. Sabe, Tagore descreve a esposa como uma de suas filhas, que inclusive morreu jovem, a criança, né, jovenzinha, a menina, ele amava muito, e a mãe com ela no peito, aqui no colo, novinha, olhando o luar e cantando uma cantiga. E ele fala, e no canto, o seu esposo, o seu marido, apenas olha a lua, a esposa, ele não fala a filha, né? E a menina, um cântico sobre a lua. Então, a gente vê a beleza no espiritualismo, né? Numa ação de espiritualização do parto, a compreensão de que nós temos uma experiência ôntica,
ôntica, é uma das dimensões que o nosso querido Tomás de Aquino fala, né? Que as coisas nascem em nós por isso, pela experiência da nossa existência, que nos permite ter um parto iluminado. Um filho é uma luz nos braços de Stagore. Assim como a lua é luz no céu ao meio da noite, uma criança é a luz da vida de uma família em seus braços. Então, deixo com você, Ana, a continuidade disso. Tô aqui emocionada, beijando a mãozinha do Pedro. Ser mãe, né? Eu fui mãe do Pedro aos 39 e fui mãe da Cata aos 26, né? Os dois nasceram de parto humanizado. O Jojo nasceu de cesárea, porque ele fez uma outra escolha encarnatória, mas a Cata e o Jojo nasceram de parto humanizado. E eu percebo que aos 26 eu tinha um estado de fé cego. Não entendia nada de parto, não conhecia a galera de parto humanizado direito, e fui na fé mesmo, sabe? Sem tanto conhecimento científico. No Pedro, eu já busquei a ciência, fiz spinning baby durante a gestação, fiz Epinou, né, para dilatar todo o períneo, para deixar tudo em ordem, fiz yoga de gestante de casais, me preparei, fiquei em casa durante o trabalho de parto, só eu e o Paulo, isso uniu muito a gente como homem e mulher, como casal, a gente estava numa entrega muito grande de confiança como casal, e ali na hora do parto, porque eu não senti dor, sabe, minha bolsa rompeu 7h40 da manhã, eu atendi um paciente às 8, atendi um grupo às 10, atendi outro grupo às 2 da tarde, fui numa loja de brinquedos comprar coisinhas de enxoval, jantei no food truck de onde eu moro, um monte de doce, assim, toda feliz. Aí fui para o hospital com 10 de dilatação, parindo. E foi um parto que tinha esse sagrado, claro que eu fiz uma série de escolhas de ouvir mantras, então eu tenho uma trilha sonora religiosa durante todo o trabalho de parto. Eu acabei não tendo doula, porque o Paulo realmente cumpriu esse papel no nosso relacionamento durante a gestação e durante o parto, mas quando a gente fez essa escolha, eu percebi isso, irmã, no plano de parto, porque no plano de parto eu coloquei, olha, se eu tiver um problema, ou seja, pensa que a encarnação, ele é um acordo de duas almas, né? Entre eu e um espírito novo, que tá voltando, que está chegando, uma página em branco. E esse acordo de almas é entre eu e ele. Então eu falava para o Pedrinho, meu amor, eu queria muito um parto humanizado, porque eu já tive um parto humanizado e eu já tive uma cesárea, e é diferente, né? Eu queria essa experiência de volta para o meu corpo, para minha alma. Mas eu estou a serviço de você, filho. Então venha como você quiser vir, mas saiba o que a mamãe quer de você. E na contração, né, do nascimento, uma das coisas que a gente aprende muito no processo de estudos, né, de parto humanizado é não fazer força. É o contrário, não faça força. Deixa o bebê agir, né? E aí, na primeira contração que passou a cabecinha do Pedro, ele abriu os olhos e começou a procurar o Paulo. Ele levou mais 4 ou 5 contrações para ele nascer inteiro. Por isso que meu períneo ficou íntegro, por isso que meu parto foi tão tranquilo. Então ele fez a passagem da cabecinha, aí o Paulo falava assim, filho, calma, papai tá aqui, você tá bem. Aí ele procurava a voz do Paulo, assim, e aí 4 contrações depois, o restinho do corpo fez todo o giro natural, foi para os braços dele, depois para os meus, foi o Paulo quem cortou o cordão umbilical. Então, assim, esse elo entre eu e ele, essa intimidade que a gente construiu num parto, é para o encontro de almas como eu nunca imaginei, sabe? Eu acho que aos 26 eu ainda estava naquele ego de eu sou a protagonista, eu vou parir, eu vou fazer sozinha. Aos 40 eu virei uma mulher que entende a importância da dependência, que entende a cumplicidade, que entende ceder pelo outro, seja ceder pelo bebê, que fez uma escolha que dessa vez deu certo, foi o que eu queria, mas podia não ter sido, né? Seja na diferença, porque é um combate ao egoísmo e à avareza muito grande, você deixar o bebê opinar. É um combate ao egoísmo muito grande, você deixar, naquele seu momento tão íntimo, o pai também protagonizar. Eu acho que a gente foi para extremos opostos, né? De desvalorização da mulher e depois de desvalorização do homem. E a gente está tentando encontrar o caminho do meio, que eu acho que é esse encontro, né? Eu acho que o meu parto é esse encontro, assim, sabe? De equilíbrio entre o homem e a mulher, dos nossos poderes masculino e feminino. Não sei se eu falei bem, mas eu acho que é isso. Nossa, bater palma, né? A gente tem que bater palma para isso, né?
dar-se-á aquele que já tem. A mensagem hoje, então, já estamos aí quase no final, 35 minutos, né? Ainda temos aí 5 minutinhos para ela fechar e para não fechar. É um capítulo lindo, e a virtude excelsa que nos pede aqui é justamente essa, não ter medo de relacionar-se abundantemente com a realidade, porque ela vai dar também na relação humana, empresarial, social, mediúnica, espiritual, fraternal, maternal, filial, onde você estiver, dê, porque ele será dado ainda mais. Se você retém, se você se retrai, se você fica pesando, medindo, qual é o jogo de imagens mais profundo desse capítulo? Tem N coisas, a gente passaria estudando esse capítulo muito tempo, né? Mas, para a gente introduzir, a gente vai continuar um dia, né? Com a medida com que medirdes, medi-vos a vós. E ainda mais, diz Jesus, vos será dado ainda mais. Então, qual é o páramo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos? A minha medida. Ora, eu vou receber na medida que eu dou. Se eu não dou, como é que eu vou receber? Isso entra lá em Santo Tomás, com retribuição. Como é que eu vou receber? Eu não pus a semente na terra. Eu abortei a semente que Deus me deu, que é o dom da fecundidade das coisas. Eu não acreditei que eu era capaz. E que não era eu que ia fazer, não é? A fonte onde sou eu, a fonte apenas está ali parada, imóvel, e a água que Deus movimenta, o sopro do Espírito vai passando. Então, eu me relaciono com a leveza da vida, eu me relaciono com o flutuar de Deus, e os perfumes e as essências, como essa mãe cantou para a menina, né? A lua, e ela repete, ai, lua, vem e me toca, a beleza do luar à noite. Essas sutilezas, elas vêm, são dadas a nós. E só quem passa pela experiência pode reconhecer isso. Não há nenhuma injustiça ou inclusa aqui, ou questão de justiça. Há apenas uma questão de mérito. Como você mede o outro? Você é um cobrador do outro? A vida também te retribuirá. Essa é a retribuição que diz Santo Agostinho. E também Tomás, Aristóteles, que é a base, é toda uma corrente de pensamento que está no Ocidente, e também no Oriente, também no cristianismo, na Torá, a gente percebe isto no meio. Então, examina a sua avareza, examina que a sua prosperidade, ela não, às vezes não é nem no terreno material que você deve buscá-la, mas no terreno do ser e do estar com o outro, e isso vai representar o material. Sabe, o pouco você faz muito, como com 2 peixes você alimenta uma multidão, e com a peixaria inteira e o mar inteiro à sua frente você nem come? É meio isto. Acreditar que há milagre, que a vida é um milagre. Vou deixar aqui 3 minutinhos para a Ana fechar, e aí vou convidá-la e a todos vocês para uma prece que eu trouxe de Tomás de Aquino sobre aprender. Então, eu estava de olhinho fechado já rezando. Então vamos lá. Vamos fazer a prece, desculpa. Beijo. Até já. Dá um beijo nessa turma que te ama. Como disse Beijo, várias gente, pessoas até a próxima. da FEAL e da TV Mundo Maior, né? A Aninha é a nossa Aninha. Beijinho meu e dessa mãozinha gordinha de bebê. Então, prepare-se para fazer essa prece linda que deixamos para você, juntinhos aqui, juntos de Deus, caminhando. Nós até colocamos aqui no nosso, não sabemos decor, né? Não temos essa facilidade de decorar, mas trouxemos aqui essa linda prece. O estudo, fechando então o nosso encontro, vamos estudar esse capítulo, vamos lê-lo, vamos vê-lo. Não é Deus que retira daquele que não tinha recebido, é o próprio Espírito, ou que se torna esbanjador e descuidado, então não sabe zelar, ele não faz um zelo criador da fortuna da vida que Deus lhe dá. Também não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo colocado em seu coração. O dom, o óvulo, a pequena coisa que Deus te deu, ligando a sua prosperidade ao ato divino de estar no mundo. Então diz,
Santo Tomás, ó Senhor, dai-me a penetração da inteligência. Olha que lindo, que minha inteligência penetre os mundos, que minha inteligência atravesse a superfície das coisas, que a minha inteligência desça e frature as águas do oceano como um sol claro, que vai me mostrar os peixinhos, os corais, os recifes, a beleza das areias lá embaixo, as ostras e as pérolas. Olha que lindo. A faculdade de lembrar, dai-me, Senhor, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Quer dizer, há um caminho, um método, como se planta? Já há uma história feita, deixe-me adquiri-la. Não preciso inventar a roda o tempo todo, aprender com os outros, herdar dos outros, dar aos outros. Essa é a abundância. Ressignificar uma herança, dar valor ao que foi te dado. Isso é abundância. A segunda, uma graça abundante de expressão, que eu consiga expressá-la em todo o meu ser e em meu coração. Ah, Senhor, fortificai o meu estudo. Pensa assim com carinho no seu estudo, nas páginas dos livros do Evangelho, a esta passagem que está em São Mateus e em São Marcos, e nos itens comentados pelo Espírito Amigo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Fortificai, dai força ao meu estudo, dirigi o seu curso como dirigis o curso da fonte até o mar, aperfeiçoai o seu fim, quer dizer, o fim do meu estudo, que é aprender, praticar, tornar-me viva, apaixonada em alegria permanente. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos, ó Senhor Jesus, dai-me, Senhor, dai-me a penetração da inteligência e a faculdade de lembrar-me, de recordar-me, Senhor, da grande beleza atuante no universo e que está em todas as coisas do mundo. Não é uma prece linda? Oh, Santo Tomás de Aquino, nós te agradecemos do fundo do coração essas linhas tão lindas, belas e ternas que enchem-nos de amor. Diz ele, Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência, aí vem esse pedacinho que nós lemos, para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar, comunicar e de pregai. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, rapidez, né? Na nossa procura de Deus, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. E por fim, orientai-me, meu Deus, à minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Feal, essa Fundação Espírita André Luiz, e todos vocês, Regina, Edi, nosso querido Júlio, e todos os que mantêm vivo, e você, fã querido, abraços, oremos juntos, entregando hoje a nossa oração do estudo, feita por Tomás de Aquino. Beijos no seu coração, beijos meu e de Ana, beijos de Ana e meu também, e da espiritualidade amiga. Até o próximo encontro, semana que vem. Boa tarde. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.